Olá, caros amigos, eu me chamo Anderson Reis, eu sou missionário católico e a todos que estão vendo este vídeo eu envio os meus cumprimentos. Nesta semana passada, muitos brasileiros ficaram revoltados com mais uma grave ofensa do grupo Porta dos Fundos à fé de milhões de cristãos brasileiros. O grupo veiculou um vídeo chamado Especial de Natal, que nada mais é do que um verdadeiro ataque, deboche e escarnecimento da fé cristã, de Jesus Cristo e, por extensão, dos milhões de cristãos que vivem no Brasil. Não foi a primeira vez que esse grupo publicou vídeos com ofensas ao cristianismo. O especial de Natal, porém, foi provavelmente o pior, já que foi publicado às vésperas do Natal, data particularmente especial para milhões de brasileiros. Diante disso, só temos duas posturas possíveis: omitirmos-nos outra vez ou agirmos para defender a fé e nosso Senhor Jesus Cristo. Os abusos dessas pessoas que atacam o cristianismo estão cada vez mais fortes, porque muitos de nós sempre dizemos que não precisamos fazer nada e que é melhor ignorar. Ao fazermos isso, damos mais forças a eles. Por que eles não atacam os muçulmanos? Porque sabem que a reação será pesada. Não é possível que num país de esmagadora maioria cristã, um grupo como esse utilize o ataque ao cristianismo para aumentar a sua popularidade. Um dos membros do grupo disse que usa humor para atacar aquilo que está errado. Ora, então por que não ataca o tráfico de drogas? A profunda corrupção política do nosso país, liderada e organizada pelo partido que está no poder. Será que ele não faz isso porque recebe o dinheiro de uma empresa estatal? O cristianismo não está errado. Os cristãos erram sim, mas o cristianismo também deu ao mundo grandes homens e mulheres em todas as áreas do conhecimento, que contribuíram muito para o desenvolvimento da ciência, da arte, da literatura e da filosofia. Negar isso é o mesmo que afirmar a própria ignorância completa em relação à história. O grupo já foi criticado em rede nacional, até mesmo por um dos principais humoristas brasileiros, Renato Aragão. Mesmo assim, insistem em continuar sua campanha contra o cristianismo e as religiões. O que nós podemos fazer? Primeiro, a oração. Segundo, a ação. E é nisso que eu quero tocar nesse ponto contigo. Participe da campanha de envio de e-mails a Itaipava, empresa que patrocina o Porta dos Fundos. Entre em www.citizengol.org e assine a petição para pedir à empresa que retire o seu apoio ao grupo Porta dos Fundos, e se ela não quiser que a sua imagem fique vinculada ao grupo que promove o escárnio do sentimento religioso de milhões de brasileiros sobre a desculpa de humor e liberdade de expressão. Você precisa, ao terminar este vídeo, mandar o e-mail e fazer essa petição junto conosco. Porque nós precisamos mostrar que estamos entristecidos e que o troco será o envio de e-mails para mostrarmos a eles que, diante de mais vídeos de ofensas a nosso Senhor Jesus Cristo, nós iremos nos opor cada vez mais. E também no texto da petição, você encontrará um link para formalizar uma denúncia de violação do Código Penal. Nos termos do artigo 208, eles violaram o Código Penal. Isso daí é um crime, que afirma, como eu disse agora, ser crime vilipendiar publicamente ato ou objeto de culto religioso. Não podemos deixar que atitudes como essa passem desapercebidas ou até mesmo sejam justificadas como parte da liberdade de expressão. Não queremos tirar a liberdade de ninguém, mas essa deve ser utilizada com responsabilidade e maturidade, e não com o objetivo claro de ofender, caluniar e agredir. O que dói no nosso coração é que muitos nos escrevem dizendo: vamos orar, Deus é todo poderoso. Nós sabemos que Ele é todo poderoso. A Bíblia vai dizer em Isaías 43:13, agindo Deus, quem impedirá? Vai dizer em Isaías 45:5, eu sou o Senhor Deus sem rival, não há outro Deus além de mim. Tem tantas outras passagens que vai dizer em Romanos 8:31, se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós sabemos que Deus é todo poderoso, mas também quando ele estava com o menino Jesus, ele ficou indefeso nos braços da Virgem Maria e precisou da proteção de São José. Agora que horas que é? É hora de nós protegermos a honra do menino Jesus, porque o Papa Leão XIII dizia, Papa Leão XIII,
Recuar diante do inimigo, ou calar-se quando de toda parte se ergue tanto alarido contra a verdade, é próprio do homem medroso ou de quem vacila no fundamento da sua crença. Sabe quem não luta contra essas porcarias do inferno? São os medrosos, são os covardes. E para seguir a Jesus Cristo tem que ser homem e capaz de dar a vida pela causa. E ele continua dizendo, qualquer dessas coisas é vergonhosa em si. É injúria a Deus, é incompatível com a salvação tanto dos indivíduos como da sociedade, e só é vantajosa aos inimigos da fé, porque a audácia dos maus se alimenta da covardia dos bons. Sabe quem lucra com a omissão dos cristãos que deveriam gritar contra essas blasfêmias horrendas do inferno? Eles que lucram. Porque o Papa disse, a audácia dos maus se alimenta da covardia dos bons. A partir do momento que os bons são covardes, eles vão fazendo cada vez mais vídeos. Aí blasfêmia contra a Eucaristia, blasfêmia contra a igreja, blasfêmia contra Cristo, é concurso do Jesus Cristo gay, é um monte de coisa. Quando o nazismo começou, o pessoal dizia, o nazismo não vai fazer nada de mal. E depois matou milhões de pessoas. Esse neo-ateísmo, esse povo blasfemo, eles estão crescendo. E se nós não lutarmos contra, pagaremos um preço grande. E agora não é hora deles se alimentarem da nossa covardia. É hora deles ver a força da oposição dos cristãos que amam verdadeiramente a Deus. E o Concílio Vaticano II vai dizer outra palavra forte. Graçando na nossa época gravíssimos erros que ameaçam inverter profundamente a religião, este concílio exorta de todo o coração todos os leigos, nós somos leigos, e ele está falando para os leigos, que assumam mais conscientemente suas responsabilidades nas defesas dos princípios cristãos. Temos que defender a fé, porque a palavra já nos alertava que isso iria acontecer. Olha o que 2 Pedro, capítulo 3, versículo 3 vai dizer. Sabe, antes de tudo o seguinte, nos últimos tempos virão escarnecedores cheios de zombaria, que viverão segundo as suas próprias concupiscências. Pedro acertou. Virão escarnecedores, eles estão escarnecendo, cheios de zombaria. E a palavra vai dizer também, em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, o Espírito diz expressamente que nos tempos vindouros alguns hão de apostatar da fé, dando ouvidos a espíritos embusteiros e a doutrina de demônios. Isso daí é a doutrina de demônios. Como pode, num país com a maioria de cristãos, eles conseguirem afrontar assim, escutando doutrina de demônios? Mas eu vou falar uma coisa, nós não temos medo, sabe por quê? Porque a igreja tem 2000 anos, ela já enfrentou o Império Romano, já teve muitos mártires que derramaram sangue pela fé e ninguém conseguiu destruir a igreja e nem o Cristo, sabe por quê? Porque Jesus deu uma promessa, Mateus capítulo 16, versículo 18, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E eu quero avisar para vocês, se nem as portas do inferno conseguiram prevalecer contra a igreja, não será a porta dos fundos que vai nos intimidar. E fiquem sabendo, o Fábio Porchat está sendo processado, um militante em defesa da vida e dos valores cristãos, o professor Hermes Rodrigues Neri está movendo um processo, e quanto mais vocês se levantarem, nós vamos para cima, porque vocês ultrajaram o nosso Senhor Jesus Cristo. E a palavra diz em Filipenses 1, versículo 16, tenho por mim a missão da defesa do Evangelho. Nós estamos prontos para a luta e para defender a honra do Deus que nós amamos e que estamos dispostos a derramar o sangue por Ele. Louvado seja o precioso e poderoso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E para sempre seja louvado, exaltado e adorado o nome do nosso Deus. Amém. Vamos à luta. Coragem.